Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, episódios diários da Comunhão Espírita de Brasília. Esse programa que nos faz refletir um pouco sobre a doutrina de uma forma um pouquinho mais simples, mais rápida. Estamos aqui refletindo sobre o livro Sinal Verde, um livro que é um best-seller aí do Espiritismo, um livro bastante vendido, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Estamos na lição 22, perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do atestado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e de progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Mais uma vez, André Luiz vem de uma forma direta nos falar da descrição, né, meus queridos? Nós esquecemos tanto hoje em dia essa questão da descrição. E ontem mesmo eu estava vendo um videozinho no Instagram, eu acho, e muito, muito curtinho, e que falando, né, sobre a questão das doenças da mente, tem um desenhozinho, assim, tipo um desenho, uma animaçãozinha bem curtinha, que mostra, que diz assim, às vezes nós só precisamos disso. E aí mostram dois bonequinhos, um bonequinho ele tá lá no escuro, todo fechado, e o outro seria aquele quem vai ajudar. E esse quem vai ajudar, então, fala assim, nossa, você está tão triste, o que aconteceu? Aí a pessoa, esse bonequinho triste no escuro fala nada. Você anda chorando? Aí ele cheio de lágrimas nos olhos e falou, não. Eu posso, você quer falar sobre isso? Posso te ajudar? E ele fala, não. E aí a outra pessoa diz, então eu posso ao menos te dar um abraço? Aí ele fala assim, ele abraça, então aquele bonequinho vai até ele abraça e o ambientezinho fica claro. Às vezes, meus queridos, nem sempre a gente quer ou pode se abrir no momento de dor. E muitas vezes nós vamos ajudar um amigo, ajudar alguém dentro de casa, queremos que a pessoa desfie todo aquela dor para fora, coloque toda aquela dor para fora. Às vezes ela não vai conseguir, tá tudo bem. Nós temos que aprender a auxiliar, às vezes apenas dando um abraço, principalmente nas doenças, naqueles que sofrem de doenças psíquicas e emocionais. Às vezes a pessoa não consegue falar, porque quando ela fala, a dor vem. Porque quando ela fala, ela fica ansiosa de novo. Porque quando ela fala, dá o gatilho do problema. Porque quando ela fala, ela sofre, então ela não quer falar. Mas talvez nós nos aproximando, nós nos colocando à disposição, nós ligando para saber como aquela pessoa está, somente para saber como ela está, sem ter essa curiosidade vazia, porque muitas vezes é simplesmente uma curiosidade que nós temos, às vezes para espalhar fofoca, isso é um vício, e não é um vício raro, muitos de nós temos esse vício, de querer que a pessoa se abra conosco, e nós saímos conversando com outras pessoas, às vezes, se eu converso com um, mesmo que eu peça segredo, aquele outro também vai conversar com outro um, no mínimo, que também vai pedir segredo, e assim, daqui a pouco, a fofoca está instaurada. Cuidemos, meus queridos, trabalhemos a discrição, trabalhemos com essa ponderação do nosso tempo, inclusive, porque esse bando de pergunta que às vezes a gente sai fazendo, ela até nos coloca numa posição assim daquela pessoa meio chata, aquela pessoa
fofoqueira, aquela pessoa intriguenta. Então tenhamos cuidado, tenhamos respeito, tenhamos atenção para conosco mesmo, para com o nosso próximo. É o que André Luiz nos pede aqui. Os livros de André Luiz, eles são caracterizados assim por trazer coisas do dia a dia, coisas triviais, comportamentos triviais do dia a dia, e que nós vamos reconhecendo pequenos erros que cometemos e que podemos ajustar nessa rota, porque são coisas simples, são coisas mais tranquilas da gente trabalhar. Um dia teremos que nos modificar nas coisas mais grandiosas, ou seja, eu vou nascer que nem o Chico Xavier, um missionário que vai aguentar tanta humilhação sem necessariamente revidar, sem se deixar levar pela depressão ou pela ansiedade, sem que a sua autoestima seja tão abalada a ponto de desistirmos da vida. Sim, passaremos um dia pela posição de missionários e um mundo de provas e expiações, que é um pouquinho mais complexo. Mas para chegarmos até lá, temos que começar no dia a dia. André Luiz nos dá essas dicas valiosas em diversos livros de forma tão simples e que nós podemos aos pouquinhos ir nos modificando e irmos nos melhorando a cada vez que percebemos que estamos cometendo esses pequenos erros que podem ser podados com a nossa força de vontade, com o nosso conhecimento, com o nosso esclarecimento. É isso, meus queridos, que Jesus nos abençoe nessa caminhada, nessa vontade de sermos melhores a cada dia. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.